iniciar mais uma aula falando sobre a Terra, o nosso planeta. Então, nessa imagem que nós vemos aí, nós temos o núcleo, que ele é composto de ferro e níquel, e ele tem uma temperatura elevadíssima, que chega próximo a 5.500 graus. Depois do núcleo, nós temos o manto, que ele é formado pelo magma, que é um material quente e pastoso, que é o que sai pelos vulcões, né? E logo acima nós temos a crosta terrestre, que é onde nós moramos, onde nós situamos. E também é onde fica as placas tectônicas, que quando elas se movimentam, ocorrem os terremotos. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de rocha que temos no nosso planeta. E vamos começar com as ígneas ou magmáticas, que são rochas formadas pelo esfriamento e solidificação de elementos endógenos, que são, no caso, o magma pastoso, que eu falei que é o que sai dos vulcões. Então, eles resfriam e formam as rochas magmáticas. Temos as rochas sedimentares, que ela tem uma formação a partir do acúmulo de resíduos, sabe, de outros tipos de rocha. Então, pode ser um material ela é formada de areia, argila, de salgema, calcário. Então, os exemplos que nós temos de rochas sedimentares pode ser o arenito, que a gente usa para a fabricação de vidros, e a argila, que é empregada na fabricação de tijolos e telhas. E também temos as rochas metamórficas, que ela é originada da transformação de outras rochas em virtude da pressão e da temperatura. Então, um exemplo dessas rochas são o granito, que a gente usa para nossas pias, a ardósia, o mármore. E fazemos muito uso de minérios, né? Que são encontrados no solo brasileiro. Então, o solo brasileiro ele é muito rico nesses minérios. E alguns exemplos é o ferro e o aço, que a gente usa para fazer automóveis, né? Usa em utensílios domésticos. O alumínio, que a gente usa para bebidas, né? As latas de bebidas. O cobre para cabos telefônicos. E temos também os metais pesados, que a gente usa o chumbo para bateria de carro, lacre. O níquel na bateria do celular. O zinco para fazer telhados e baterias. E o mercúrio para lâmpadas fluorescentes e também baterias. Nós temos também o quartzo, que ele é um minério abrasivo, certo? Ele tem uma dureza elevada. Ele entra na família dos diamantes, de pedras bem valiosas. Nós temos o granito também, muito conhecido dentro das casas, que elas são classificadas como rochas ornamentais, né? Que a gente usa para colocar em muros, enfeites, no piso e tudo mais. Rocha ornamental, que são os mármores, também usado em construções dentro das nossas casas, né? E ela sofre um desgaste muito grande, então ela não é muito indicada para usar no lado de fora das casas. E falando um pouco sobre combustíveis fósseis, nós temos o principal, que é o petróleo, que ele é produzido a partir de restos de folhas, de animais mortos, com a ação dos micro-organismos, e muito tempo ocorrendo isso para ser produzido o petróleo, que é o atual fonte de energia mais usado, tanto como para combustíveis, como matéria-prima para fazer outros produtos, né, que usamos muito, como o isopor. Lá também, quando há produção do petróleo, a camada acima vai fazendo a formação do gás, que é o que nós usamos também para o nosso gás de cozinha. E falando um pouco do que é o solo, então, o solo nada mais é que o resultado do trabalho da natureza, certo? Então, são minerais orgânicos vão sendo depositados sobre a superfície, aí com a ação da chuva, o vento, calor, frio,
os micro-organismos, né? Que são fungos, bactérias, minhocas, formigas, cupins, eles vão comendo, andando entre esse solo, né? E vão formando a superfície que é o nosso solo, onde se torna fértil e nós podemos plantar. Então, nós sabemos que o solo levou milhões de anos para ele ser formado. Então, a gente tem aí vários tipos, o processo de formação do solo. Então, a ação dos agentes externos, como chuva, vento, etc., primeira imagem, agindo sobre a rocha-mãe. Aí vem o material orgânico, que são folhas, restos mortais. Aí, junto, vem a decomposição, os micro-organismos agindo sobre essa matéria orgânica. E aí, onde fez a formação do solo. Então, ficou lá embaixo a rocha-mãe. Aí, o horizonte C, uma rocha mais sedimentada. A B já começou um solo mais arejado, areado, né? E o horizonte A, onde a gente consegue plantar e nascer as nossas árvores, gramas, que é o que nos fornece tanta riqueza, alimento e oxigênio. E vamos aprender um pouco sobre os tipos de solo. Então, vamos começar com o solo arenoso, que ele tem uma grande quantidade de areia. Então, ele é pobre em nutrientes. Devido quando tem muita chuva, ele absorve bastante essas águas, levam todos os nutrientes, então ele é um solo impróprio para o plantio. Temos também o solo argiloso, que ele apresenta uma grande quantidade de nutriente, então ele é um solo muito bom para plantio. E ele absorve a água e mantém essa água no solo por mais tempo. Dessa forma, a planta consegue absorver. Então, é onde ele é apropriado para o plantio. Solo humoso, que ele é conhecido como um solo escuro, é o mais rico em nutrientes, tem muita matéria orgânica decomposta, né? Que eu disse que ela é formada da decomposição de restos de plantas, animais mortos, com a ação do micro-organismo. Então, ele é considerado o solo mais fértil para o plantio. E o último, o solo calcário. Ele é fácil de se ver, né? Porque ele tem bastante pedras, né? Rochas. E ele é totalmente impróprio para o cultivo, porque ele não permite que a raiz da planta penetre. Ela não consegue se desenvolver. E vamos falar um pouco sobre os tipos de erosão que afetam nossos solos. Então, a erosão fluvial, quando você retira a mata perto desses rios, na beira dos rios, essa água vai avançando e vai corroendo essa terra, vai trazendo para dentro do leito, certo? Então, isso é chamado de erosão fluvial. E temos também erosão marinha, que ela ocorre devido às ondas do mar vão batendo, né, nesse solo, nessas rochas e vão trazendo para dentro do mar. Então, é onde ocasiona essas erosões aí que vocês estão vendo na imagem. A erosão eólica, que ocorre pelos ventos, né? Então, conforme os ventos vão ganhando grandes velocidades, e eles vão transportando essas camadas do solo e vão esculpindo aí as rochas, transportando essas partículas que vocês estão vendo aí, essas imagens formando aí através da erosão eólica. E temos erosão glacial, que ela é causada pela ação do gelo, né? Então, ocorre variação de temperatura, esse congela e descongela a água, que a gente sabe que as partículas, elas se aproximam mais quando congela e quando descongela as partículas se afastam. Então, movimenta bastante, podendo ocorrer escoamento, avalanche, né? Que é onde ocorre essa erosão glacial. E para finalizar nosso módulo, vamos falar um pouco sobre
poluição do solo. Então, a poluição do solo ocorre através de produtos químicos, contato com resíduos sólidos, resíduos líquidos, que vão causando a deterioração, que significa vai corroendo a terra, tornando ela inútil ao plantio e pode até proliferar doenças, causar risco à saúde, certo? Então, a gente sabe que o solo ele é repleto de vida, é dele que saem os alimentos, e sai o nosso oxigênio das plantas, né? Então, é lá que a gente encontra os fungos, as bactérias que decompõem a matéria, que faz renovar a vida, né? E, infelizmente, os produtos químicos impossibilitam isso de acontecer. Então, uma das principais causas é o depósito do lixo em lugar incorreto, de forma incorreta, né? Então, eles geram os gases tóxicos, porque eles estão expostos ao ar, né? Esgoto, lixo doméstico, polui o solo, se torna impróprio, né, para uso, porque ele vai contaminar os alimentos. E aí, quando esses gases tóxicos vão à atmosfera, que foram liberados pela degradação desse lixo impróprio, causa chuva ácida. Então, altera o pH da água da chuva e ela corrói tudo que passa por ela e também acaba com o solo, né? Ela se infiltra e torna o solo impróprio para o plantio. Então, nós temos os principais tipos de poluição do solo, que é detritos da vida urbana, né? Que são os nossos lixos que produzimos. Os despejos industriais, as indústrias produzem muitos resíduos e elas descartam de forma imprópria, como liberam metais pesados, químicos que matam a vida animal nos rios e solos. E também os agrotóxicos, a adubação, ela pode matar não somente a peste que está atacando a plantação, mas também matar o solo, torná-lo impróprio. As principais consequências dessa poluição no solo causam a lixiviação. Então, aquele lixo que está a céu aberto, ele produz líquidos chamados chorume, que ele infiltra no solo. Ele tanto pode contaminar o lençol freático,